Olá, eu sou Almir e novamente eu quero fazer aqui um pequeno tutorial sobre a integração entre o CCV CompDB e o Visual Studio. Você vai ver nesse tutorial a integração completa tanto da versão desktop quanto da versão CGI por intermédio do ODBC. E então o que eu quero demonstrar aqui que previamente eu tenho que falar que o que se encontra na minha máquina. Aqui na minha máquina eu tenho duas versões do CCV CompDB e eu vou fazer o papel do desenvolvedor que está trabalhando no servidor para desenvolver uma solução corporativa. Então vamos aqui nessa demonstração. Eu quero salientar que eu peço desculpa aí pelo som de fundo, que onde eu moro é um local muito barulhento e não tenho como controlar todo o som externo que ronda aqui em minha casa, mas espero que dê para entender os procedimentos. Então temos aqui o Visual Studio aberto 2015, o Visual Studio 2015. O que acontece? Temos aqui também instalado o CSV CompDB, que está instalado na versão desktop, dentro de uma pasta chamada distribuição, onde eu tenho uma base de dados. E também tem o Apache instalado, e dentro do Apache tem uma versão do CSV CompDB na versão CGI, instalado na CGI BIM. Então vocês querem saber como se instala, vocês vão lá no meu blog, vocês pesquisam sobre esses detalhes, e que aqui o foco é mais sobre a abrangência. Então no meu blog tem as instruções como instala tanto a CGI como se instala também a versão desktop. Então vamos começar aqui a demonstrar que como eu chamo o CSV CompDB na versão desktop a partir do Visual Studio. Eu vou demonstrar aqui como eu fiz essa operação. Aqui no menu Tools de Visual Studio temos uma função chamada External Tools. Essa External Tools é quando você consegue adicionar uma ferramenta externa. No caso, o que eu fiz? Eu digitei aqui o nome do título da ação, que é CSV CompDB. Essa é a versão desktop. E aqui eu coloquei o comando que é o caminho completo. Não adianta digitar, você tem que buscar através do clique do navegador aqui. Você clicando aqui, ele abre o navegador. Porque se você digitar e não buscar, a variável não passa para o Visual Studio. Então aqui também tem outra opção que é o Item Dir. Você clica aqui nessa seta, escolhe Item Directory, que vai realmente abrir essa variável aqui. E aí você marca Use Output Window para mostrar a saída do compilador do leitor do CSV CompDB, e você dá OK. Então já temos aqui a ferramenta já instalada do CSV CompDB. Então o que acontece? Vamos então passar para a segunda parte. A segunda parte é o seguinte. Então temos uma versão CSV CompDB instalada. Eu vou ensinar para você fazer uma conexão ao DBC para a nossa base de dados que já está instalada. Então temos aqui o Data Connections. Com o botão direito do mouse você vai colocar Add Connections. Quando vai mostrar então uma API para fazer uma conexão ao DBC através do ODBC até o nosso banco CSV Comp Desktop, que está na pasta de distribuição. Então aí está demonstrando a API. Aqui temos o tipo de drive, que é Data Source. Vamos clicar Use Connection String e vamos clicar em Boot. Dessa forma vai aparecer outra API, que é a API de fontes de dados. Vai ser demonstrado aqui na nossa frente. Então vamos escolher na fonte de dados da máquina. Temos duas aqui. No caso, vamos criar uma agora para você entender como funciona. Vamos criar nova. Aqui temos a fonte de dados do usuário. Clique em avançar. Aqui tem drive da Microsoft para arquivo de texto, TXT e CSV. Clique em avançar. Aqui temos concluir, ou seja, aqui tem outra opção. Vamos digitar o seguinte. Vamos digitar aqui db
desktop para definir essa questão para nós. Vamos dar OK, clicar OK. Então o DB desktop está ali, vamos dar OK. Aqui vamos então navegar até o local onde está CSV.db desktop instalado, que no meu caso está em C distribuição, automaticamente ela listou todos os arquivos referentes. No caso aqui eu posso fazer uma filtragem, não é o tema desse tutorial. Vou dar OK, e eu posso testar essa conexão. Clicar em testar, e aí temos conectado com sucesso. Aí damos o OK, automaticamente o Visual Studio vai criar então uma variável que representa a conexão pelo ODBC até nosso banco. Lembrando-se que o banco é CSV.db, então isso mostra a capacidade de integração desse NoSQL. É um dos mais versáteis que existe no mercado, apto a conectar de várias formas. Então temos aqui então todas as tabelas que estão lá no CSV.db, minhas tabelas que estão no meu banco de dados. Isso é para demonstrar a capacidade de conexão com o DBC. Mas muito além disso, vamos demonstrar uma outra questão. Então temos aqui todas as tabelas, mas vamos dessas tabelas, tem uma tabela escrito vamos escolher uma dessas aqui como vítima, ou seja, como experimento. Vamos, por exemplo, escolher teste CSV. Essa tabela teste CSV, ela está aqui. Eu quero usar o CSV.db a partir do prompt para deletar essa tabela e atualizar aqui. Vamos então abrir um arquivo. Eu vou abrir recente, que é o próprio arquivo input.comp, que é a entrada do parser. Lembrando que input.comp é a entrada do parser, e depois que digitamos o código CSV nele, o CQL nele, executamos o CSV.db a partir do tools, né, da ferramenta externa. Então esse arquivo é executado na entrada do parse e é executada a função CQL na base de dados. E aqui vamos demonstrar então isso na prática. E aí está sendo aberto. Lembrando que quem está visualizando deve ter paciência, porque meu computador tem pouca memória RAM e em algumas requisições demora um pouco mais. Então está aberto aí. Aqui tem uma experiência que eu já tinha feito anteriormente, mas eu vou fazer uma coisa mais prática aqui para demonstrar nesse trabalho no desktop. Então aqui a conexão é para desktop. Eu vou referenciar uma tabela daquela, eu sei que ela só está em C distribuição teste, é o nome da tabela que queremos deletar. Eu vou dar o comando para deletar, ou seja, essa tabela será excluída do banco de dados, e nós vamos ver a situação dela no ODBC. Então eu quero ser distribuição teste, eu quero deletar ela. Para isso eu tenho que clicar aqui na aba com o botão direito, salvar arquivo, salvar input exe, ele foi salvo, foi atualizado. Então eu venho em tools, eu clico então CSV.db, e aqui podemos ver a saída do buffer, do que se passa no CSV.db, todos os procedimentos. Então ele está sendo executado. Lembrando que, como eu estou fazendo um vídeo concomitante, minha memória RAM é pequena, então isso requer uma grande capacidade de consumo de RAM.
e tem uma latência no meu sistema operacional. Então aí foi executado essa grande latência. Então temos as tabelas teste. Por enquanto vamos então atualizar o banco aqui na nossa conexão DBC, e quando a gente atualizar o DBC, é lógico que essa tabela já não está mais listada aqui na nossa base de dados do DBC. Portanto, aqui podemos observar que teste CSV foi deletada. Portanto, essa é a demonstração para execução do CQL a partir do Visual Studio por uma conexão através de ODBC. Então podemos também aqui observar uma tabela como asteroides. Aqui temos uma tabela asteroide, seleciona ela com o botão direito. Você pode aqui mesmo colocar Retrieve Data. Retrieve Data, os dados serão mostrados aqui mesmo dentro do Visual Studio, uma tabela num grid. Então é mostrado no grid dentro do próprio Visual Studio. Então essa demonstração ele qualifica o CSV com DB para integração. Essa integração já pode ser feita por ODBC também para AutoCAD, qualquer ferramenta que tenha ODBC e que tenha os drives para acesso por arquivo de texto e CSV. Lembrando que nosso CSV CompDB é delimitado pelo ponto e vírgula. Você pode também acessar pelo base do OpenCalc, OpenOffice. Qualquer ferramenta moderna consegue acessar esse tipo de base de dados. Aí está sendo executado a query, está sendo mostrado para nós a tabela asteroides está sendo executada aqui no e vamos então rodar aqui uma new query. Aqui os dados estão sendo mostrados aqui, ainda aquele procedimento. O nome dos campos já apareceu aqui. Aqui está toda a tabela já na nossa Retrieve Data. Agora vamos fazer um outro procedimento que é run uma query. Vamos invocar uma query e essa query vai fazer, aqui vai mostrar a tabela, todas as dependências da tabela. Você pode observar que então vamos buscar asteroide, add, a tabela asteroide então vai ser listada aqui na query, a lista da tabela asteroide. Então podemos selecionar todas as colunas, então todas as colunas da asteroides foi selecionada, e eu seleciono então esse editor de SQL aqui. Ao selecionar esse editor de SQL, eu posso com o botão direito do mouse execute SQL. Então ele vai selecionar em toda a tabela asteroides todos os dados e vai mostrar um grid com o resultado. Está executando a query. Lembrando que a latência dessa demonstração demora devido à minha memória RAM pequena, enquanto que os dados estão sendo concomitantes com o trabalho de gravação de vídeo, e áudio consome muita RAM. Então aí está sendo Retrieve Data, ou seja, os dados estão chegando, e quando se aprontar, quando mostrar, ele vai. Então temos aqui está os dados da busca conforme. Então aí está a integração tanto do desktop. Agora vamos passar para outra parte da nossa demonstração. Eu vou fechar então essa query aqui. Vamos fechar essa query referente à busca no desktop. Então foi demonstrado que o CSV CompDB trabalhou bem no desktop. Então essa conexão que já foi trabalhada para CSV CompDB, eu vou fechar essa conexão. Então temos uma conexão fechada aqui para o exemplo do desktop, e vamos iniciar agora o trabalho para construir um site online. Então o que acontece? Aqui eu sou o servidor, eu estou trabalhando no desenvolvimento do servidor para uma aplicação supostamente para sistema corporativo.
Então aqui eu tenho um servidor com Apache, e dentro do Apache htdocs eu vou criar uma pasta chamada site, e dentro dessa pasta site onde nós vamos construir nossa solução. Então vamos criar aqui uma nova pasta. Então, supondo que você quer criar esse mesmo procedimento para uma empresa, e lá então essa empresa vai ter um desenvolvedor que vai criar o site nessa empresa, e ao mesmo tempo, enquanto o site está em produção, ele pode fazer uma solução paralela para desenvolvimento. E aqui então estamos chamar a API aqui para nova pasta. Vamos criar uma nova pasta, e essa nova pasta vai chamar site dentro de htdocs. E como lembrando, o plano de fundo eu quero que ignore aí o som de fundo, porque não podemos ter controle sobre tudo que acontece em volta. Então eu vou criar uma pasta site. Dentro dessa pasta site nós vamos criar uma base de dados, que é uma tabela. Essa tabela vai ser útil para o procedimento que vamos demonstrar aqui a partir do Visual Studio. Então vamos aqui estamos abrindo a pasta site. Para favorecer aqui nosso procedimento, eu vou copiar o caminho de onde vai ser criada uma base de dados. Então foi copiado aqui e indo diretamente para o Visual Studio. Aqui está o Visual Studio. Vamos então criar uma pequena aplicação. Vamos precisar então de novo File New. Vamos precisar de um arquivo de texto, File, e vamos para o CQL, arquivo de texto para CQL. O CQL, que é como a Query Language, é usado no servidor ou no desktop para pegar as variáveis a partir de uma aplicação desktop ou de uma aplicação web, uma página, formulário ou um link ativo, enviar diretamente para a base de dados pela CGI, ou se for o caso pelo desktop, através da API da aplicação. Então vou precisar de um arquivo de texto. Eu vou clicar Open, escolher aqui File, Open, e o arquivo de texto vai aparecer aqui no Visual Studio, certo? E logo nesse arquivo de texto eu vou fazer o seguinte: eu vou ter que criar uma tabela lá nessa base de dados que chama-se site. Então vamos aproveitar a versão desktop que já está aqui no nosso aberto aqui no input comp. Vamos dar um Ctrl V e setar o caminho lá para o site, que é aqui local da minha máquina. Então vamos criar uma tabela lá, e então para favorecer eu vou apenas copiar esse código, porque me favorece a edição. Vamos criar uma tabela. Essa tabela vai ser chamada dados, tabela dados, onde terá o dados para a nossa aplicação, que será apenas um pequeno cadastro, um formulário de cadastro apenas. Além de criar a tabela de dados, vamos criar então os campos nessa tabela. O campo PID, não vamos criar o campus RG, registro, o campo nome e o campo idade. Um pequeno exemplo. Então será criado essa tabela e esse campo aqui usando o input comp, que roda na versão desktop, porém ele vai criar a tabela dados dentro do site a partir do caminho do sistema local aqui. Então eu vou salvar o script, aí depois de salvar o script eu vou rodar ele, e ele vai fazer essa transação lá dentro do banco.
Tools, quer dizer, CompDB. Então eu vou rodar. Então aí está rodando. Então será criado então a tabela dados dentro do nosso site. Lembrando que eu estou trabalhando no servidor. Eu estou no servidor. Aí está sendo executada. A latência é devido à grande quantidade de aplicativo que eu estou usando concomitantemente. Aí foi executado. Então foi executado o nosso sistema todo em 315 milissegundos. A demora devido à latência do sistema operacional 315 milissegundos. Foi feito todo o procedimento. Vamos conferir lá dentro da nossa tabela do nosso site. Tem uma tabela chamada dados. Então conferida, aqui está dados. Dados está ali. Vamos fechar a tabela dados. Agora tem um procedimento muito importante. Vai lá em painel de ar. Vamos definir. Vamos criar então uma conexão para esse banco de dados novo. Vamos lá novamente, selecione Data Connections, Add Connection. Vamos criar então uma conexão. Vamos construir build e aí vamos para a fonte de dados da máquina. Vamos criar agora uma nova conexão. Nesse caso avançar para texto, concluir. Vamos dar o nome de DB Online. Temos o DB Desktop e vamos colocar DB Server. Esse aqui é do servidor. Vamos dar OK. Então DB Server está escolhido. DB OK. Vamos escolher agora aonde se encontra esse DB. C. No meu caso aqui é ADL Servidor, Apache, HTDocs e site. Basta site. Então tá aí. Dá OK. Então aqui cria a conexão string. Vamos testar a conexão. Foi testado, OK. Vamos dar OK. E então uma nova conexão é criada para o servidor. Eu estou trabalhando no servidor e lá está a tabela dados. Só que tem uma coisa muito importante agora a se fazer. Quando tem outra coisa muito importante a se fazer. Tem que definir nos nossos DBC como são o formato desses nossos dados. Estou abrindo aqui, mas eu vou explicar para você como fazer isso. Aqui ele está retendo data, está executando e vai mostrar aqui na tela, mas eu vou informar para você como fazer a formatação correta desse dado através do ODBC, do controle das fontes. E enquanto vai retendo data aqui, eu vou abrir aqui o painel de controle. Eu estou no Windows 7. Aqui eu clico, chamei painel de controle e vou abrir e vou digitar em painel de controle. Ali em pesquisa vou digitar o DBC, que ele vai me trazer então uma questão muito importante. Então eu vou fechar aqui sobre a questão da reter data e vou no painel de controles eu vou chamar então digitar aqui em ODBC para que ele me dê então a API de formatação de fonte.
Para não ter dúvida, eu vou desconectar ali o drive de onde eu estou, para que não tenha problema de concorrência. Então eu abro aqui a API da ODBC e vou configurar então o DB Server sobre as questões de formatação dos meus dados, questão de formatação de campos, para que toda vez que eu acessar ele já saiba qual é a finalidade. Então temos aqui DB Server, configurar, temos opções, aí temos aqui desmarca, usar a pasta atual, selecionar pasta, eu vou selecionar C, ADL, servidor, eu vou selecionar Apache, eu vou selecionar htdocs e vou selecionar também onde está o site, que é a base de dados, site, eu dou OK. A partir disso, então, vou definir formatos. Ao definir formato, eu escolho a tabela de dados, eu vou colocar cabeçalho da coluna, o delimitador eu vou colocar personalizado e colocar o ponto e vírgula. Eu vou colocar ANSI e vou clicar em estimar. Então os campos serão listados aqui e eu tenho que dar nome e comprimento aos campos. Aqui todos estão como 255. Observe que está se clica aqui. Se quiser fazer alteração, marque o campo, digite a quantidade de tamanho e clique em modificar. Nesse caso não é necessário porque está todo configurado. Então eu vou dar OK e vou usar a pasta atual e dar o OK. Então dessa forma, dou OK novamente. Então eu configurei o formato dos meus dados com relação àquela conexão. Vou novamente dar um refresh, e vou ver como é que se encontra os formatos novamente. Então temos aqui a tabela, aqui está os campos configurados. Ao selecionar no campo, podemos ver aqui na propriedades o tamanho da coluna e o formato de dados para cada campo. Então aí está perfeito a nossa conexão. Então foi criado um campo de dados e aqui temos então um arquivo de texto no nosso editor do Visual Studio, onde a gente vai escrever o código fonte CQL para agir no servidor. Concomitantemente, eu vou criar um novo arquivo, que é o arquivo HTML. Esse arquivo HTML vai ser um arquivo que vai ser um formulário do nosso site. Então aqui eu vou criar um arquivo tipo HTML e vou dar um open. Vamos criar esse arquivo HTML e vou digitar o código na mão. É possível também você usar a questão visual com os componentes visuais, tipo botões do Visual Studio. Como eu não tenho muita experiência em usar essa questão no Visual Studio, eu vou dar preferência a usar o código para escrever na mão do formato que eu conheço. Então, mas você também pode escrever de forma visual, puxar e arrastar botões, o formulário. Você pode também integrar isso também em qualquer aplicação do Visual Studio, tanto como WPF como Android, isso pode ser feito também. Então o que acontece? Então aqui já temos um formulário, e uma coisa muito importante do formulário eu vou explicar agora, é uma coisa fundamental. O fundamental do formulário é ter um form, e nesse form, que é esse componente form, no componente form tem uma propriedade chamada action, que é importante, fundamental. Todo form tem uma action. A action é muito importante. No caso do nossa action, ela vai agir no servidor. No caso, o servidor que estamos criando agora, montando nosso site. Então, interessante aqui é o seguinte: o nosso servidor aqui está trabalhando em localhost, mas pode ser trabalhado em qualquer servidor, desde que tenha um DNS ou IP. No meu caso aqui, como eu estou fazendo isso offline, um localhost, que é um servidor local. Então aí
Só aguardando um pouco o Visual Studio responder, porque meu sistema operacional tem uma boa latência e é necessário então esperar a resposta. Então está processando as aspas. Enquanto isso, eu vou fechar a janela de painel de controle, que eu não tenho necessidade agora para demonstração. E aí vai liberando mais memória RAM. A sugestão é que eu divida esse vídeo em duas partes. Então considera que até onde estamos, eu abri, tenho dois arquivos no Visual Studio, um para ser usado como CQL, que é a linguagem de acesso a dados, e outro com um arquivo que é o formato HTML, que será a nossa web página, a página web do nosso site. Então eu vou pausar por aqui até que responda melhor. Não, melhor, já respondeu, agora é possível continuar. Eu vou digitando novamente ali aspas, mas aspas simples, se eu gosto de aspas simples para essa questão aqui. Então temos HTTP localhost, temos também onde vai agir na CGI, passa a CGI bem onde está instalado o nosso banco CSV Comp na versão CGI. Na versão CGI ele chama-se executa.exe e tem uma ação, a ação é única, chama-se default, chama-se default, nunca muda. Então agora aqui eu vou ter que vou colocar aqui três caixas de entrada para nossa aplicação, mas observando também que eu posso escrever aqui o código para qual eu vou escrever o nosso código para a web. Eu vou aproveitar que já tenho esse código aqui escrito no input.com para a versão desktop, vou apenas copiar ele e colar no arquivo de texto, que vai ser o CQL. Porém é o seguinte, a única função que nós vamos usar aqui é uma função chamada adicionar, que é quando pega dado do formulário e insere diretamente no nosso banco, na nossa tabela chamada dados. Portanto, a tabela lá que vai rodar no nosso servidor chama-se dados, nesse local, e vamos adicionar então três questões. Tem a variável id_rg, uma variável id nome, uma variável chamada id idade. Então eu escrevi essas três variáveis aqui na entrada. Essas variáveis serão captadas pela CGI e é adicionada. Então vamos digitar uma outra coisa muito interessante aqui, que é uma questão para que a nossa página web, assim que ela submeter os dados, ela dê uma resposta para o cliente, o navegador cliente. Resposta. Então vai dar uma resposta. Essa resposta deve ser escrita dessa seguinte forma: parênteses. Então vamos escrever um script dessa forma, um script. Aí vamos colocar aqui o window.location e vamos colocar aqui o caminho para que vamos responder. Geralmente para localhost.site onde é nosso site, e para a nossa página web. No caso, a nossa página web ainda não foi salva e não tem um nome definido, mas eu vou colocar aqui como registro.html. Portanto, a nossa página web será salva como registro.html.
HTML. Então vamos pegar aqui a nossa página web, vamos salvar a página web para nosso servidor, nosso site. Vamos então aqui salvar nossa página web. Vamos navegar até então C. ADL servidor Apache 2 htdocs site. Então digitei ali o caminho do banco onde está a pasta site. Eu vou dar um OK. Parece que não respondeu aqui o Enter a partir do Visual Studio. Então vai na mão mesmo. Aqui está na pasta site. Eu vou salvar agora como o nome da pasta será o nome do que está no script de resposta, que é registro. Então registro.html. 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 Vamos salvar registro.html. Então registro.html está salvo como agora voltando no nosso script CQL, nós devemos salvar ele também, e vamos salvar ele como e aí vamos salvar ele na pasta bin, CGI bin, que é a CGI quando nós vamos executar. E vamos então a Apache. Dentro da pasta Apache tem o CGI bin, que é onde está o CSV.db na versão servidor. Vamos colocar como registro site-site.cql, registro.site.cql, registro-site.cql. Vamos salvar registro-site. Vamos lá então, registro-site.cql. Então aqui voltando ao nosso formulário, vamos precisar criar 3 caixas de edição. Onde vamos digitar então os dados que a gente precisa. Temos o dado RG. Então eu vou input type é igual text. Input type igual text. Qual é o nome? O name é igual a variável que está no script CQL. Então no script CQL tem uma variável id_rg. Vamos lá então, o nome id_rg. Lembrando aqui que eu vou colocar o valor como nulo. Então podemos, para favorecer nosso tempo, podemos favorecer aqui copiando esse pequeno código. Ctrl C, dá um Ctrl V e vamos digitar logo os três a caixa de entrada e editar ele apenas as diferenças, né? Então temos aqui nome e aqui temos id nome, segundo está no script, e aqui temos id idade. Para cada campo que nós temos lá na nossa base de dados, vamos digitar uma aqui.
Vamos então aqui colocar um novo parágrafo. Parágrafo. Então foi feito um parágrafo e vamos colocar também um botão, um submit, que é um botão para qual a gente vai enviar os dados através dessa ação do submit. Então vamos pôr aqui, ó, input type submit, e o nome do submit é muito importante também, que o nome do submit é exatamente o nome do script que vai rodar no servidor. Então temos um script chamado registro site, que está em CGI, registro site CQL. Então vamos lá, o nome é exatamente registro site.cql, registro site CQL, e o valor é cadastrar reação, é o nome do valor que vai aparecer no botão. Inclusive aqui já podemos então colocar um título com Visual Studio. Vamos colocar um título aqui maior, cabeçalho H1 aqui, barra H1, CSV com ODBC. Então foi escrito toda essa questão. Podemos observar aqui em design, clicando nesse botão design, para que ele nos mostre como está a forma do nosso formulário. Lembrando que nesse formulário não temos aqui nenhuma folha de estilo para definir questões de visual, mas isso pode ser trabalhado com designer. Nesse vídeo aqui a gente quer apenas demonstrar a integração entre o Visual Studio por ODBC e nossa questão do CSV com DB, tanto para desktop quanto para servidor web. Aqui então está nosso formulário no nosso design, beleza? Então vamos agora salvar nosso arquivo lá para salvar. Vamos salvar o registro, já está salvo, e vamos salvar registro site, que é o CQL, com as funções que ele já tem. Então basicamente o script vai pegar os dados que vêm pela CGI, que estão online, vai registrar na tabela de dados e ao mesmo tempo vai dar uma resposta para o navegador, para novamente para o próprio formulário, voltando para o próprio formulário. Então aqui temos o site já está online, podemos aqui buscar o navegador do nosso, aqui do Visual Studio. Vamos então para o site, para a página registro.html. Essa página já aparece no navegador, no próprio Visual Studio, tem um navegador, e aí está. Agora nós vamos observar também que vamos abrir uma nova query para a tabela de dados, para a gente verificar a situação da tabela de dados, como se encontra atualmente. Vamos adicionar ela aqui na nossa query, e aqui está a query na tabela de dados, e vamos selecionar então o colunas. Todas as colunas foram selecionadas, e aqui já criou um SQL, e vamos dar um botão direito do mouse, execute SQL. Ele vai dar um select na tabela de dados e vai trazer uma tabela que está vazia apenas com os campos. Então estamos aguardando aqui a execução da query, e essa query foi dada a partir do Visual Studio, usando a API do Visual Studio por intermédio de ODBC. E aí está a nossa tabela online, e então foi feito essa query. Aqui voltando então para o nosso navegador, nosso navegador está cadê o navegador nosso?
Vou chamar o navegador novamente aqui. View, Other Windows, Web Browser. Então vamos abrir novamente o navegador aqui. Está aqui nosso navegador. Então vou digitar agora aqui um RG fictício, um nome, meu nome, sem espaço aqui, mas esse espaço já mostra assim na base de dados com underline, porque não aceita. Aqui é o meu cadastro. Eu vou então clicar cadastrar. Então é executado o cadastro e o próprio navegador já é respondido de volta para o próprio formulário. A resposta veio para o próprio formulário. Então aí foi dada a query. Então vamos voltar lá para a query que foi feita e vamos novamente executar a query para ver o que acontece com a nossa tabela, se ela já está atualizada. É novamente executada a query. Desta vez vai retornar os dados que eu acabei de cadastrar online. Então é possível trabalhar com dados de tempo real a partir do Visual Studio e com que os dados continuam entrando online. Então você consegue fazer essa atualização em tempo hábil. Aí está sendo executada a query. Lembrando que essa latência é mais do meu sistema operacional, devido à gravação concomitante que eu tenho com o vídeo, porque meu sistema operacional tem pouca memória. E aí temos então a execução da query e aguardando. Aqui podemos ver que a query está sendo executada. E aí está os dados que eu acabei de cadastrar. Lembrando que esses dados null é que a última linha é apresentada como nulo. É porque o arquivo salvo em memória ele tem line feed, que é return, que é o fechamento do arquivo. Então vamos voltar aqui vamos digitar novamente um novo dado. Agora um novo dado para uma outra pessoa. Oliveira, 35 anos, vamos clicar cadastrar. Então o dado é enviado para a CGI e imediatamente o próprio script SQL já manda de volta para o formulário, que é o objetivo da resposta. Ela poderia mandar de volta, mandar para qualquer outra página na web. Aí foi feito o envio e novamente podemos então rodar novamente aqui nossa query, rodar a query novamente e ele vai fazer o mesmo procedimento de busca dos dados online. Desta forma fica evidente que o CSV Comp DB ele é hábil, seguro para gerenciamento de dados no formato CSV, tanto para aplicativos desktop, aplicativos web e mobiles. Então, novamente, eu te digo que você pode baixar esse aplicativo no meu blog. Os dados do blog estão aqui na descrição. E se você tem uma necessidade para sistemas corporativos, aplicativos em geral, não hesite em me mandar um e-mail e expor a sua necessidade e a sua demanda, que eu faço o trabalho freelance e cobro até um bom custo-benefício por esse trabalho. Criamos soluções em qualquer área da informática, mas assim, devido a gente criar as próprias soluções, eu pretendo aplicar sempre a solução que eu conheço para determinada demanda. O cliente chega apenas com a sua demanda e não com o seu método. Chega com a sua demanda e a partir dessa demanda eu aplico aquela técnica que a gente tem para solucionar o problema. Eu agradeço mais uma vez. Então está aí demonstrado o uso do CSV Comp DB integrado tanto a versão desktop quanto a versão servidora ao Visual Studio. Obrigado.